Olá, 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 seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a essa videoaula. Eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática e trago para você nessa videoaula a correção de mais uma questão que caiu aí no SPSEC, na Escola Preparatória de Cadetes do Exército Brasileiro. Uma questão bem complexa, bem interessante, que diz o seguinte: o conjunto solução da inequação 2 cosseno ao quadrado de x mais seno de x maior que 2 no intervalo fechado de 0 a π é quanto? Então, como você pode ver, trata-se de trigonometria no círculo. E eu até trabalhei no segundo ano do ensino médio, a minha turma, trigonometria no círculo, com uma música para fixar algumas propriedades. De vez em quando eu vou soltando aí para você algumas partes. E vou iniciar aqui essa videoaula com a trigonometria no círculo. Veja, aqui nós temos o círculo trigonométrico. Vem comigo, vem cantar, se liga na letra, trigonometria prática. Vamos memorizar, primeiro vamos no círculo procurar o seno, pois subindo e descendo, ele vai acontecendo, só do 1 até o menos 1. E o cosseno eu faço correndo, pra frente e pra trás. Na esquerda é negativo e mais na direita. Como você viu aí no trechozinho da música, o eixo x representa o cosseno, deslocamento direita e esquerda, e o eixo y representa o seno, deslocamento para cima e para baixo, não é? E vou pegar aqui uma relação que é o seguinte: se você pegar um ângulo qualquer, vamos tomar aqui um ângulo de 30 graus, porque é um ângulo notável. Os ângulos de 30, 45 e 60 são chamados de ângulos notáveis. Até tem uma tabela específica de seno, cosseno e tangente deles. Então, esse ângulo de 30 graus, ou então π sobre 6, por que π sobre 6? Π é 180 graus, é um meio círculo desse. Se você dividir em 6 partes, cada uma delas vai ter 30 graus. Por isso, você pode escrever 30 graus ou π sobre 6, ok? Se você procurar o seno desse ângulo na tabela de senos cossenos de ângulos notáveis, vai ser quanto? Vai ser 1 meio, porque olha, seno de 30 e π sobre 6 tem o mesmo valor, então é 1 meio o seno. E o cosseno, por sua vez, é raiz de 3 sobre 2. E eu vou mostrar para você aqui a relação fundamental que existe entre esse seno e cosseno de qualquer ângulo. O seno ao quadrado de qualquer ângulo, eu vou chamar aqui de alfa, mais o cosseno ao quadrado é sempre 1. Veja, como a gente já viu lá na tabelinha, o seno de π sobre 6 é 1 meio, que ao quadrado dá 1 quarto. O cosseno é raiz de 3 sobre 2, que ao quadrado dá quanto? Raiz de 3 ao quadrado, raiz de 9, que dá 3. 2 ao quadrado, 4. Então, 3 quartos. Elevando-se raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, encontra-se 3 quartos. Isso tem que ser igual a 1. E é, porque se você tem 1 quarto e ganha mais 3 quartos, você vai ter 4 quartos, que na verdade é 1 inteiro. Então essa relação fundamental vai nos ser muito útil na resolução desse problema. Veja, como valeu com o ângulo alfa, vai valer com esse ângulo x, porque vale para todos. Então o seno ao quadrado de x também, mais o cosseno ao quadrado de x, tem que ser igual a 1. Mas por que eu estou fazendo isso? Para que eu possa encontrar nessa inequação somente seno ou somente cosseno. Veja, se eu isolar esse cosseno de x ao quadrado, ele vai ser igual a 1. Esse seno ao quadrado de x passa negativo, menos seno ao quadrado de x. Por que a gente faz isso? Para a gente ir lá no lugar de cosseno de x ao quadrado e colocar 1 menos seno ao quadrado de x, porque assim fica só seno na inequação. Aqui no lugar que tinha 2, continua o 2. No lugar que tinha cosseno ao quadrado de x, vai ser o quê? 1 menos seno ao quadrado de x, que está aqui, que cosseno ao quadrado de x é 1 menos seno ao quadrado de x, mais seno ao quadrado de x maior que 2. Agora, se eu efetuar essa multiplicação, 2 vezes 1, 2. 2 vezes menos seno ao quadrado de x, menos 2 seno ao quadrado de x, mais seno de x, menos 2, que passa para antes do sinal aí e fica negativo. Com isso, a gente simplifica
e simplifica. 2 menos 2 some. Ficou o quê? Menos 2 seno ao quadrado de x mais seno de x maior que zero. Agora eu posso chamar seno de x de p, ou qualquer outra variável aí, e vou ter o quê? No lugar que era menos 2 seno ao quadrado de x, vai ser menos 2p ao quadrado. Aqui está ao quadrado, o p precisa ficar ao quadrado. Mais seno de x, que eu chamei de p. Isso nós vamos igualar a zero para trabalharmos na equação e acharmos as raízes, os valores de p. Dá para se resolver isso aqui de 3 formas diferentes. Pela fórmula resolutiva, popular fórmula do Bhaskara, pela soma e pelo produto, e também dá para fatorar. Fatorar é colocar o fator comum em evidência aqui, p em evidência. Menos 2p ao quadrado dividido por p, sobra menos 2p, porque p ao quadrado por p, divisão de potência de mesma base, conserva-se a base, subtrai-se os expoentes 2 menos 1, 1, que está também visível aqui. P dividido por p, 1. Igual a zero. Com isso, eu já posso falar que p vale zero, porque qualquer valor que tiver dentro do parêntese não vai fazer diferença se esse p valer zero. Zero vezes qualquer coisa que estiver aqui dá zero mesmo, então eu posso afirmar que o p vale zero. Outra resposta, outro valor aí para o p é 1 meio, porque se eu pego menos 2 e multiplico por 1 meio, vai dar menos 2 meios, que é menos 1. Menos 1 mais 1 dá zero também. Então, o p tem o valor 1 meio também. Se seno de x é p, então seno de x vale zero. Se seno de x é p, seno de x vale 1 meio. Agora, veja como que fica isso no gráfico. Como nós temos aqui uma equação do segundo grau, certamente vai dar uma parábola, não é mesmo? Como o a dessa equação é negativo, parábola de concavidade voltada para baixo, com as raízes 0 e 1 meio. Concavidade para baixo. Está aqui a nossa parábola. Mas que parte que nos serve? A parte de dentro, a parte de fora? Isso você define olhando aqui. Disse que é maior do que zero. Algo maior que zero é algo positivo, ou seja, acima do eixo x aqui, que estaria na direção do zero. Então, colorindo aqui de amarelo e colocando o sinalzinho de mais para indicar que essa parte toda nos serve do zero até 1 meio. Ok? Se esse sinalzinho fosse menor, a gente iria colorir a parte de baixo aqui, que é menor que zero, abaixo de zero, ok? Agora, voltando ao círculo trigonométrico, onde é isso? Isso vai aqui do zero até o π sobre 6. Porque é o π sobre 6 que tem seno 1 meio, conforme a gente já viu anteriormente. Porém, não vai só daqui a aqui. Como o seno é o subir e descer, é o sobe e desce, desse lado também eu posso dizer que tem um ângulozinho aqui que tem esse mesmo valor. Olha, π sobre 6, 2π sobre 6, 3π sobre 6, 4π sobre 6, 5π sobre 6. Então, também esse intervalo, ele está de 0 até 1 meio, que é o que nós encontramos na nossa equação do segundo grau. Então, são dois intervalos, duas partes. A solução aqui vai ser de 0 a π sobre 6, em união, porque tem essa outra parte aí também que está de verde, de esperança para você, que vai de 5π sobre 6 até π. Ok? Então, a alternativa correta, letra E, de esperança. De espero que você tenha gostado da videoaula. De espero por você na próxima videoaula. E eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço aí aos internautas, ao Marcos, que disse: obrigado, mestre Dimas. Eu que lhe agradeço pelo comentário, amigo. E também ao Felipe Oliveira, que comentou: parabéns, professor, muito boa a sua aula. Olha, isso aqui, esses comentários que vocês colocam, é como o gol na hora da partida de futebol, me traz muita alegria. Eu que lhes agradeço e os convido a estar acompanhando aí o lançamento das próximas videoaulas feitas com muito carinho, especialmente para vocês, ok? Vem estudar, vem